Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Desse dia 6 de fevereiro de 2022, nós vamos entrar na quinta semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica é a verde, tá? O santo do dia, são vários, né? Mas um deles, na verdade, é um grupo de santos, São Paulo Miki e seus companheiros. Não lembro se é na Coreia, se é na China, mas é ali no Extremo Oriente, tá? Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa. Bem, gente, não sei vocês, né? Mas a maioria gosta daqueles desafios do Instagram. Acho que o povo não tem muito o que fazer, né? Aí fica postando uns videozinhos e faz, né? E tal. Eu, na verdade, cada um tem seu propósito, né? Ainda estamos no começo do ano, dá tempo de fazer algumas metas, recalcular algumas rotas. Qualquer coisa, recalcule a rota, meu irmão. Se for lá por outubro, novembro, dezembro, recalcule mesmo, tá? Faz um recálculo, faz a conversão direito aí e partiu, né? Mas esse mês, além de ser da Sagrada Família, eu resolvi postar no Facebook. Eu tenho Facebook, eu não uso muito. Mas como ele tá ocioso e o povo não curte mesmo, e eu já tô acostumada com isso, graças a Deus, né? Eu não vivo de curtidas, lambidas, essas coisas aí dos Instagram da vida. Tem gente que se perder mil seguidores entra em pânico, né? Então no Facebook eu comecei a postar a liturgia da palavra de forma mais completa, né? Então tá no meu nome mesmo. Só tá para seguir, eu não incluo mais ninguém. Supostamente os amigos, né, estão lá, mas eu não incluo. Mas se você quiser acompanhar, não precisa nem seguir, né? Você pode estar acompanhando visualmente, dar uma stalkeada, né? Por esse nome aqui. Eu tenho dois perfis, na verdade, com o nome. Um tá todo errado, propositadamente. Tem um São Jorge lá. São Jorge. Tem um São Jorge lá, né? Na fotinho. Porque eu confundi, né? Eu achei que era o Arcanjo Miguel, mas é Santo Guerreiro, uma representação muito linda, em forma de mosaico, não sei de onde que foi retirado aquela imagem, mas eu achei bonito, depois eu fui descobrir a São Jorge, né? Mas também eu não incluo ninguém, né? Eu não faço amizade assim. Não é assim que a gente faz amizade, né? Mas de qualquer forma, se você quiser, você pode estar acompanhando. Não é sempre que eu vou estar fazendo as postagens lá, não é sempre. Ainda estou ponderando se eu faço apenas aos domingos, né? E datas especiais, que nem, deixa eu ver agora para fevereiro, talvez Nossa Senhora de Lourdes, né? Dia 10? Não, dia 11. Pois é. Então, e fora, como, por exemplo, tem Cátedra de São Pedro, né? Certo? Então, Servitas, tá. Tem bastante santo aí, certo? É uma forma de movimentar um pouco as minhas redes sociais e deixar a serviço para que Cristo haja nas pessoas, né? Em você, em todo mundo. Então, não me manda convite, tipo, quero ser seu amigo. Não vou incluir. Gente que eu não conheço. Aliás, eu não estou incluindo nem gente que eu conheço, que me dirá gente que eu não conheço, certo? Mas assim, pode stalkear à vontade, pode seguir se quiser, tem lá o negócio de seguir, né? Pode seguir para acompanhar as publicações. Eventualmente lá no Facebook é mais aberto, então vai ter alguma piadinha, um Snoopy, né? Um memezinho do Snoopy, alguma coisa assim. Mas também piada não é uma piada, talvez uma crítica ao atual governo, né? As mazelas no mundo. Mas assim, porque eu não apoio mesmo o Bolsonaro, também não vou apoiar o Lula, certo? Eventualmente alguma coisa de história também, não é sempre. Mas o foco principal é evangelização, de forma sutil, tá? Não é nada, né? Outra coisa é eu estar atrelando o Santidade, o @Santidade de Fato, no Instagram,
Não, tá errado. @santidade de fato, tudo junto. De fato, tudo junto. Eu vou atrelar uma outra rede social ociosa, que eu tava com umas ideias, mas aí eu cancelei as ideias. Vai ser para evangelização mesmo, totalmente free, né? Que é o Tumblr. Na verdade, o Tumblr ele tem uma capacidade até melhor de comunicação. Ele pode incluir muitas coisas. O problema é que o Tumblr virou um território perigoso. Mas justamente por ser um território perigoso na parte de pornografia, arte pop, arte pop, nerd, essas coisas, mas principalmente pornografia. Tem muita coisa lá no Tumblr que é muito feio, né? Então, eu acabei transformando um perfil que estava ocioso lá, que eu estava com uma ideia de fazer um... Bom, quem me acompanha já tem 1 ano e meio sabe que eu estava com uma ideia de fazer algo na parte de história, mas eu desisti porque são muitas interpretações, as minhas fontes são de esquerda, ia dar muito trabalho, sabe, para explicar as coisas. Então, desisti. Então, aí, talvez no futuro alguma coisa de história assim, mas não muito assim, tô apegada a isso. Não, não é meu trabalho e tal. Aí acabei transformando o que eu tinha lá no Santidade de Fato, só que lá é @Santidade de Fato tudo junto, .tumblr, né? Uma coisa assim, enfim, é do Tumblr. Ainda não tem publicação nenhuma, porque eu ainda tenho que fazer os atrelamentos, né? Tem que atrelar e gerar conteúdo, querendo ou não, né? Lá tem vídeos, vai ter vídeos, tem fotos, tem texto. Então lá é multiplataforma. É uma rede social muito boa. Eu conheço o Tumblr já tem uns 10 anos. Ele é uma plataforma assim muito eclética para quem lida com mídia, visual, vídeo, imagem, ilustração, só que virou território, como disse, perigoso. É o local onde mais tem conteúdo pornográfico e conteúdo, nossa, não dá nem para falar, é um conteúdo muito feio, porque é um conteúdo muito aberto, né? Logicamente ele não é voltado para o católico, ele é voltado justamente para a hipermídia. Então a hipermídia acaba fazendo com que você crie muitas paradas loucas, assim, muita coisa doidona, né? Mas você pode fazer edição de imagens, você colocar umas imagens mais trabalhadas e tudo, né? Existem alguns perfis no Tumblr católicos? Pouquíssimos, tá? Mas como disse, né? Estou tentando reativar alguns perfis e esses perfis vão ficar disponíveis para evangelização. Quando eu tiver tudo certinho, aí já vou falar, né? Ó, Santidade de fato tem um blog, né? Porque o Tumblr é uma espécie de multiplataforma estilo blog, mas ele é mais que isso. É mais do que um blogger, por exemplo. O blogger é mais texto. Do blogger do Google, né? Do próprio Google. Você pode criar um blog. O blog já está meio defasado, pra falar a verdade. O estilo melhor realmente o que a interface do Tumblr. Né? Mas você que é católico, não, se você não conhece, não entre muito no Tumblr. Você vai acabar descobrindo coisas muito feias lá. Antes que alguém me pergunte, eu tive o Tumblr por conta que eu escrevia poesia mundana. Era ótimo, dá pra colocar música, playlist. Ixi, dá pra fazer. Na minha época dava pra fazer essas paradas. Hoje em dia eu não sei se dá pra colocar playlist, né? Se der, é ótimo. Tá ótimo, né? Também. Porque como eu falei, ele é ele tem uma interface muito hipermídia, assim. Ele permite várias coisas dentro do único perfil, tá? Twitter eu tenho, mas os dois Twitter, inclusive, só serve para ver notícia. Eu não vou postar nada lá. Eu acho que tem gente que faz coisas melhores no Twitter. Twitter não é um território muito seguro. Não acho muito seguro lá, é só pedrada na cara, né? Lá não tem muita interação, assim. Eu vejo mais notícias lá. Tem o perfil sim, mas esse no momento não está disponível para evangelização, tá? Só para constar. Como é que é? Tico e Teco não tenho, Kawaii não tenho, porque aí exige que eu faça vídeos, não me animo, tá? Ainda sou do tempo do áudio,
né? Qualquer coisa você só vai ouvir minha vozinha, minha voz. Eu não vou ficar aí falando coisa arada, tá? Então é isso. Ai, eu tenho que correr porque eu tô atrasada, né? Para este áudio. Tô atrasada porque assim, eu tenho que avançar mais coisas, né, gente? Então vamos lá, vamos rezar uma oração do Pai das Misericórdias, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI e partiu, vambora, né? Vamos lá. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos neste momento, a restauração da família brasileira. Acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao seu santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e receba em seus braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos vossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em vossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura deste domingo é livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 2 e de 3 a 8. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta da sua glória. Ao clamor destas vozes começaram a tremer as portas de seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Aí eu disse então: Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, enviai-me. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, 137, com refrão: Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor de coração, eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvires, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Contemplai minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Segunda leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 8 e depois apenas o 11. Irmãos, o que vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim como um abortivo. E é isso, em resumo, que eu e eles temos pregado, e é isso que crestes. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11.
Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes e as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e vamos lembrar o evangelho do domingo passado, dia 30 de janeiro. É isso, né? Lucas 4, versículos 21 a 30, onde Jesus faz uma leitura, né? Era dia de sábado, Jesus estava na sinagoga e ele diz: Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. E porque aí ele tinha falado a respeito de que o Espírito Santo havia, a graça do Senhor, né? Estava naquele que haveria de vir. E aí houve um espanto entre todos queriam matá-lo, né? Quem estava na sinagoga, porque o que era? Uma blasfêmia, certo? E nesse domingo, o Evangelho vai falar da pesca milagrosa, né? Na verdade, é a pesca em que Simão, Pedro, mais Tiago e João não tinham pescado nada. Eles pescam, precisam de ajuda, e Pedro fala: Afastai de mim, Senhor, que sou pecador. Né? Esse é o primeiro chamado de Cristo. Ele está montando a equipe dele, né? Então, fora que essa primeira leitura de Isaías 6, versículos de 1 a 2 e de 3 a 8, ela sempre aparece no começo do tempo comum. Sempre no começo do ano você vai ler. Eu sempre tenho reparado nisso. Que vem o anjo, serafim, coloca uma tenaz, né, uma brasa quente para purificar a boquinha do profeta Isaías, né, tal. E na segunda leitura, o ponto importante para nós estarmos avaliando hoje, estarmos meditando, não é Pedro, São Paulo aos Coríntios fala um testemunho dele da aparição de Cristo logo após a morte dele, anunciando a ressurreição de Cristo, do Messias. E aparece para muitas pessoas, inclusive para ele mesmo, sendo que Paulo é um apóstolo tardio. Ele não teve convivência com Cristo, apesar de ter ouvido falar. Ele era fariseu da turma de Gamaliel, né? Tinha como mestre Gamaliel. Ele chegou a perseguir e autorizar a matança de cristãos, porque ele estava defendendo a honra do Deus Altíssimo, mas no final foi pego e interpelado no meio desse ódio, dessa perseguição toda, pelo próprio Cristo. Né? E foi um trabalho bem demorado em cima do menino, né? Mas chegamos aí a isso. São Pedro e São Paulo, né? As duas bases, as 2 pessoas que realmente são basilares em seu carisma, em sua atuação, mesmo com seus defeitos como ser humano, mas santos, né? E acima de tudo, 2 bases importantes para a Igreja Católica. Inclusive fala-se, né, entre os bispos ou papas, se esta pessoa tem um carisma, tem um lado mais petrino ou tem um caráter mais paulino, né? Sempre nesse sentido. Então, dá para observar mesmo, alguns bispos têm um caráter mais paulino, pela graça do Espírito Santo, mais combativo, né? E tem outros que são da linha petrina, né? Então, eu vi num documentário aí,
né, falando de um bispo, e aí eles falavam fofoca entre presbíteros, né, entre sacerdotes e tal. Mas será que ele tem um caráter mais petrino ou tem um caráter mais paulino, né? E podemos pensar também a respeito do Papa Francisco. Será que ele tem um lado mais paulino ou ele tem um caráter mais petrino? Ou tem um ambos, né? Acredito que no caso do Papa Francisco seja um pouco paulino, porque ele viaja muito, ele gosta de interagir, né? Ele está sempre em missão, até por conta do carisma jesuíta dele, né? Ele é da congregação jesuíta, certo? Bom, fechado tudo isso, desejo a todos uma ótima semana, um ótimo começo de semana. Não fique colocando, já que eu falei de Facebook, não fique colocando por aí que você odeia segunda-feira. Não entre nessa. Pega mal, teu patrão deve estar vendo, a não ser que você seja o seu patrão, mas se não, fica na sua. Dica mesmo para quem está desempregado. Por que você está desempregado? Por que toda vez você não consegue um emprego? Observa o que você está colocando nas suas redes sociais. Porque, em parte, algumas empresas estão exigindo, eles estão stalkeando você. Se você coloca só balada, bebida, mulher, ou sei lá o que, fornicação, ninguém vai querer, porque vai achar que você é um promíscuo, um relapso, vai faltar, né, quanto mais precisar. Então, também não é também, vou colocar só família. Cuidado também, porque isso fica na parte pública. Mas todos nós sempre colocamos nas nossas redes sociais coisas que ficam públicas. Eu, particularmente, mesmo que, sei lá, eu procuro emprego, meu patrão não gosta que eu seja católica, bom, então já é uma pré-seleção, né? Mas assim, de mim, às vezes dá a tentação de colocar, eu odeio segunda-feira, que é meme do Garfield, né? Não coloque, gente, evite bastante, tá? Fica a dica para vocês, isso não pega bem. Ostentar demais também não é legal. Passar também uma mensagem muito assim também, né? Então, cuidado com as piadas também que você coloca lá. Para fechar, eu vou dar um testemunho de uma coisa que aconteceu já tem uns 20 anos, no tempo do Orkut. Uma grande empresa aqui, dessas que faz. A grande empresa é de uma rede de cursinhos, né? Famosa aí por vender sistema de ensino. E por ter um sistema também de produção de notebooks, computadores, laptops e sabe aquela da previsão do tempo? Do templo, não. Previsão do tempo, quando você vê aquela pessoa lá mexendo, nós vamos agora ver aqui no nosso painel. Sabe aquele painel interativo que a pessoa automaticamente, ela toca na tela, né? Touchscreen, aquele painelzão que tem nas TVs, né? Que é e nas emissoras de TVs? Então, aquilo é uma ideia dessa empresa aí, de tecnologia, que é toda a mesma marca, mas que agora desmembrou tudo, porque o dono resolveu ser senador, né? Não tô criticando, porque até tem lidado bem com os interesses aqui do meu estado. Porém, né, você vê que o cara gerou dinheiro e vai fazer dinheiro ainda. Bem, lá havia uma equipe de professores que era contratada durante o final de semana para tirar dúvidas dos alunos online, durante o fim de semana, não digo 24 horas por dia, mas era uma coisa que rolava desde as 8 da manhã até umas 11 da noite, meia-noite até, uma coisa assim. E aí, esse grupo de professores que ficava para atendimento aos alunos da rede de cursinho e de escola particular, desta rede, uma parte foi mandada embora. Por quê? Várias polêmicas lá dentro do escritório. Não era home office. Hoje em dia, para fazer isso, dá para fazer home office, né? Fazer em casa. Mas na época tinha que se deslocar lá. Eu nunca participei. Até me chamaram, inclusive. Até tinha interesse de fazer esse tipo de coisa, porque para a época era assim, alta tecnologia. Hoje em dia, esse tipo de coisa já está batido, né? Qualquer um faz teleconferência, chat, etc. Mas 20 anos, 15 anos atrás era super novidade. Aí aconteceu o seguinte, esse grupo de professores foi mandado embora porque descobriram, alguém stalkeou e dedou a direção lá, né, da equipe. Esse grupo de professores, eles participam de um grupo no Orkut chamado As Pedagogas Não Têm Cérebro. Acredite, havia um grupo no Orkut, para quem é do tempo do Orkut, tá?
É a mesma coisa do Facebook, só pra você ter uma noção. Só que do Orkut era mais divertido, era mais movimentado. Ai, eu tenho saudade do Orkut. O Facebook não é a mesma coisa. Mas é como se você participasse de um grupo do Facebook chamado Pedagogas Não Tem Cérebro. Cara, quem é professor sabe que pedagogo é teu chefinho, ele é abaixo do diretor. Você não pode falar mal do pedagogo por motivos óbvios, né? Porque o pedagogo é quem faz toda a coordenação e planejamento de uma escola inteira, de um sistema de ensino inteiro. Então, o pedagogo é meio que o meu chefinho. Eu não sou formada em pedagogia. Respeito muito algumas pedagogas. Outras são meio aleatórias, né? Parece que estão voando lá em cima de várias ideologias, né? Por outro lado, quem não voa em cima disso, ou por baixo disso, enfim. Aí o pessoal foi mandado embora, isso eu lembro esse papo. E eu procurei, depois nunca fui partícipe desse grupo, porque é uma falta de respeito com o profissional pedagogo, né? Então, gente, cuidado com os grupos que você participa, tá? Sempre tem alguém para dedar você. E você sabe, eu e você sabemos como é o trabalho nas empresas brasileiras. Principalmente pequenas, médias e grandes, né? Eu participei de uma que era de filial SA. Ah, louco, qualquer coisa que fazia virava polêmica. Quer dizer, eu era errada, né? Elas eram certinhas, né? Elas eram as santas. É, fica lá com o emprego delas, né? Não tem problema. Cada um no seu quadradinho, depois não vem reclamar das consequências, porque cada um de nós vai assumir as consequências. Pequena empresa também é o bafafá. Então, assim, você não está empregado, gente, presta atenção no que você está postando, em que rede social que você tem, o que você está comentando. Por exemplo, no Instagram, qualquer curtida que você der em qualquer publicação, ele vai aparecer para quem está seguindo você. Eu sei porque, por exemplo, eu sigo alguns influenciadores e alguns, eles curtem algumas coisas e a pessoa curtiu isso. Ah, inclusive eu tive um primo, quer dizer, é que eu não falo mais com o primo, não é que eu tive um primo, o primo tá vivo. O primo curtia coisas pornográficas e aquilo aparecia para mim no Instagram. Por quê? Porque acha que eu tô interessada naquilo. É inteligência artificial que não tem noção, né? O algoritmo lá. Entendeu? Fica a dica. Dá uma repaginada, repensa o que se. Porque assim, eu não vou conseguir e tal. Então, não tem emprego. Tudo na vida é uma mudança de postura, gente. Você não está tendo emprego porque não tem instrução? Por favor, busque o teu diploma. Você não está conseguindo emprego porque deve ser as redes sociais? Muda a tua postura. É um bom motivo para fazer uma mudança de vida nas redes sociais. Tá conversando no Zap Zap? Corta também. Tá? Fica a dica, certo? Um abraço a todos. Fiquem em paz na paz de Cristo.